Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade, a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Agradecemos sempre por essa casa abençoada, que nos ampara e nos auxilia em todos os momentos da nossa vida. Peço então que me acompanhem na prece para a abertura dos trabalhos. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons Espíritos, que vos dignar vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que, encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós lhes perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Os encarnados, eles têm uma tendência em comparar a sua vida, em comparar as suas atitudes, o que ganha, o que deixa de ganhar, com a vida do próximo. E na imensa maioria das vezes isso é horrível, né? Porque muitas vezes você olha, você deseja aquilo e você não consegue alcançar, e aquilo te causa uma frustração, te causa um sentimento ruim, e você começa a olhar com desgosto para a sua própria vida, para a sua rotina, para as coisas que você tem. Deixa de valorizar as coisas boas que você tem, porque os teus olhos estão voltados para coisas que não te pertencem, e não te pertencem por um motivo muito maior. Vocês precisam lembrar-se, filhos, que a sua encarnação, ela é minuciosamente planejada por você mesmo, enquanto você está no plano espiritual. Você lá no plano espiritual analisou tudo, absolutamente tudo que você precisa vivenciar, as pessoas que você precisa conviver, quais são os seus débitos, quais são os seus créditos, e daí sim você definiu quais eram as principais metas que você precisava vivenciar aqui. Então tudo que chega até você ou que não chega até você, existe um propósito muito maior nisso. E é muito melhor para você continuar com a sua fé intacta, continuar aceitando as coisas de uma forma equilibrada, do que ficar desgostoso com sua vida, porque a vida do próximo parece, e às vezes a sua não parece mesmo, parece ser melhor do que a sua. Todos vocês têm os seus problemas, ninguém tem a vida perfeita, por mais que aparenta que seja, aquela pessoa tem problemas que talvez para você não existam, né? Mas ela com certeza tem também. E o recado que eu gostaria de passar para vocês hoje, filhos, também, é que o seu grau de comparação é você mesmo. Você tem que olhar para você ontem e analisar o que você fez de certo, o que você fez de errado, e comparar com você mesmo de hoje. Isso sim você deve fazer,
Porque vocês estão aqui em busca de evolução, em busca de modificação, de equilíbrio. Ontem eu fui mais equilibrado do que hoje, então eu tenho que voltar a agir dessa forma. Hoje eu consegui ser mais equilibrado, que bom, vou continuar agindo dessa forma. Você sim deve se comparar consigo mesmo. Você sim é a sua régua de comparação. Aonde que você chegou, aonde que você tem capacidade de chegar de acordo com a sua fé e com a sua vontade de evolução. Os outros, as atitudes das outras pessoas, elas podem te servir de inspiração para você ser alguém melhor ou de exemplos do que não fazer, né, filhos? Mas nunca, jamais colocar atitudes, a vida de outra pessoa como uma meta para você. Jamais pensar que você deveria agir exatamente igual como aquela pessoa está agindo porque você quer conseguir exatamente tudo que ela já conseguiu. Às vezes isso não está no seu planejamento, ou às vezes até está, mas não naquela forma, não naquele momento, e daí a frustração vem, traz uma série de sentimentos difíceis de lidar, que às vezes ficam com você uma vida inteira, e você perde o brilho, você perde a vontade de ver as coisas boas que estão ao seu redor, porque Deus ele é tão bom, Ele é tão misericordioso que a vida de ninguém é só sofrimento. Todos vocês têm sofrimento, mas todos vocês também têm muitos motivos para agradecer. Lembrem-se sempre disso. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. O tema da psicografia de hoje é a vida em uma colônia espiritual. Antes de desencarnar, uma das minhas maiores curiosidades era em relação à rotina em uma colônia espiritual. O que os espíritos efetivamente faziam no plano espiritual. Como essa era a minha grande curiosidade, imagino que outros também tenham essas dúvidas e então pedi permissão para falar sobre isto. Digo a vocês que a vida no plano espiritual, ao mesmo tempo que me surpreendeu muito, também não me surpreendeu quase nada. Deixe-me explicar. Enquanto eu estava encarnado, sempre ouvia que a Terra é uma cópia imperfeita do plano espiritual, que aqui também teríamos rotina, deveres, moradia, muitas pessoas para conviver e trabalho para fazer. Também sempre escutei que teríamos aulas, conversas com espíritos superiores e visitações em outras colônias. Também aprendi a temer o umbral e que deveria ter equilíbrio se quisesse manter distância dele. Ouvia todos esses relatos e a semelhança com a vida terrena me fazia pensar: será que é assim mesmo? E digo a vocês, sim, é exatamente assim. Por isso digo que me surpreendeu muito, pois no fundo eu esperava outra realidade e ao mesmo tempo não me surpreendeu nada, pois eu já estava acostumado com essa rotina toda em minha vida terrena. Vivo em uma colônia em que a natureza é muito presente. Tenho a minha casa e moro com outros espíritos amigos. Alguns, inclusive, já foram da minha família em minhas encarnações. Tenho meu trabalho na parte de segurança da colônia, pois acreditem, energias negativas e espíritos negativos podem nos atingir caso nossa segurança enfraqueça. Cumpro meus deveres, escuto palestras, participo de treinamentos para lidar com a negatividade, seja da onde ou de quem vier. Já visitei o umbral diversas vezes nesses meus treinamentos e apesar de normalmente já não sentir mais frio ou calor, fome ou sede, quando vou ao umbral acompanhado dos meus mentores, sinto maior frio que o meu espírito, encarnado ou não, já sentiu. É frio, é úmido, é barulhento, é triste. É o retrato do desequilíbrio, da culpa e das escolhas erradas. O planeta Terra
tão lindo aos olhos humanos, para mim hoje é exatamente o que várias vezes já disseram. É uma cópia imperfeita do plano espiritual. Hoje digo a vocês, estar do lado de cá é maravilhoso. Estar aí é necessário e engrandecedor. Aproveitem muito a oportunidade de estarem encarnados. Não há oportunidade melhor para estarem encarnados. Não há oportunidade melhor para evoluir. Então, temam o retorno para o plano espiritual. É muito bom estar em casa. Com carinho, um amigo. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre esteja com cada um de vocês. Filhos, as colônias, principalmente as mais próximas aqui da Terra, elas são praticamente igual aqui como vocês vivem. Até funciona dessa maneira para quando vocês desencarnarem e fechou o olho aqui e acordou lá, não ter um choque muito grande se fosse uma coisa muito diferente do que vocês estão acostumados. Então ainda segue a mesma linha. Alguns espíritos daí, quando começam a se equilibrar e tem uma evolução, eles acabam sendo levados para outras colônias acima, que daí começa a mudar um pouco a realidade, mas sempre muito, muito melhor do que estar encarnado. Claro que a gente tem uma certa preocupação de falar isso, porque é capaz de alguém querer se matar, já que é tão bom, né? Estar do lado de lá, mas daí vai complicar bastante, porque não vai ter o merecimento de ir para uma colônia, pelo menos não logo de começo. E o merecimento não vem de Deus, de não querer que ele vá, ou qualquer espírito, mas da energia dele mesmo, do desequilíbrio, de querer acertar coisas que às vezes, ou fugir de situações daqui, que não tem como fugir, já que tudo foi solicitado por você, pelas tuas programações das encarnações. Então a vida numa colônia é muito próxima daqui. Normalmente quando vocês chegam lá, são tratados em um hospital, o corpo espiritual de vocês, às vezes frutos de doenças ou dificuldades. A primeira coisa que vocês vão notar, que no primeiro momento que vocês se enxergarem lá, vocês vão ter a aparência que vocês tinham quando desencarnaram, mas bem mais jovens, e o mais jovens é porque o corpo espiritual ele não sofre os efeitos da gravidade. Então, para aqueles que se incomodam com as rugas, não vão ter rugas. É uma plástica na hora. É assim que funciona, exatamente porque não tem os efeitos daqui, da poluição, da alimentação de vocês, enfim. Isso afeta o corpo espiritual, mas normalmente, claro que conforme o merecimento de cada um, isso já é ajeitado até enquanto vocês estão dormindo. E a vida segue uma normalidade. Claro que existem as impressões, as necessidades, às vezes, de comer, de beber, que acha que se eu lá estou tantas horas, eu obrigatoriamente tenho fome. Então, para aqueles ainda mais apegados à ideia, se faz aquelas sopinhas e caldinhos, é isso que é comida. Mas quando vocês conseguem já manter um equilíbrio, vocês vão ver que vocês não têm mais esse tipo de necessidade. Frio, calor, sede, fome, dor, não existe. Quando você sente qualquer tipo de dor, é tudo causado pela cabeça. Lá é tudo psicológico. Se você sente fome é por causa disso, se sente frio é por causa disso, se sente qualquer tipo de dor, de dificuldade é o teu psicológico. Essa que é uma das grandes dificuldades quando as pessoas se matam, porque, por exemplo, se ela deu um tiro na cabeça dela, ela vai sentir que aquele tiro está ali e automaticamente ela vai criar como se tivesse um furo, como se estivesse escorrendo sangue. Então é porque ela está com a memória do que ela fez e não exatamente porque o corpo está dessa maneira. Então as colônias sempre são os lugares de equilíbrio. As primeiras que todo mundo, a grande maioria, viu o nosso lar, filhos, nosso lar é o básico do básico. Ela é uma colônia muito próxima da zona já do umbral, tanto que alguns classificam ela como umbral mesmo.
porque ela ainda está próxima da energia da Terra, e já é muito melhor do que aqui. Por que eu falo isso? As pessoas têm muito medo de morrer. Eu garanto para vocês que quando vocês estiverem lá em cima e estiverem programando a encarnação, vocês têm mais medo de nascer, porque vocês sabem que aqui vai ser difícil, que vão passar por muitas provas que vocês pediram, porque, como a gente sempre fala aqui, esqueça esse troço de pecado, esqueça isso que eu tenho que resgatar no sentido de castigo. Vocês vão refazer coisas que vocês não conseguiram fazer da maneira correta. É vocês com vocês mesmos. Não é alguém que lá, você fez isso, então você vai sofrer. Não, você viveu situações e você reagiu de maneira que você entendeu que está errado. Então, na prática, você vai passar pela mesma situação de novo para praticar a maneira correta de reagir. É só isso, é uma escola. Traz dor, sofrimento, sim. Porque a maioria das pessoas tem dificuldade de agirem da maneira que seria correta, de agirem da maneira com que faça que você consiga manter teu equilíbrio. Então, quando você vai para uma colônia, você vai morar com pessoas que têm afinidade, parentes dessa encarnação, de outros, amigos, enfim. Você vai participar dos estudos que é de teu interesse, normalmente voltado para as tuas necessidades da tua reencarnação ou de outros assuntos que te interessam, que você gostaria de utilizar na tua próxima encarnação, de teu interesse. Você vai participar de palestras, vai participar de shows, vai participar de festas, como tem aqui. Claro que não vai ter a parte da bebida, nada disso, mas é a comunhão de pessoas que vai ter uma energia muito grande. Então não muda muito. Tem casa, tem ônibus, tem tudo isso. Como vocês veem aqui, como veio no nosso lar, é exatamente dessa maneira. É uma vida que se leva da maneira mais comum possível, só que tudo mais tranquilo, tudo mais equilibrado e tudo mais bonito. E por que tudo é mais bonito? Porque o olho de vocês, apesar de ser uma máquina muito incrível que o nosso Pai fez para vocês enxergarem, ele é muito pouco eficiente. Vocês conseguem ver muito pouco, tanto de cores, de energia, de tudo. Ele é muito limitado. E quando vocês estão no corpo espiritual, não tem essa limitação. Sabe aquela frase, sou todo ouvidos? No plano espiritual você é todo ouvido, você é todo olho. Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso é energia e você enxerga com o teu corpo inteiro, com o teu corpo espiritual inteiro. Então você consegue enxergar coisas que quando vocês estão encarnados vocês não conseguem ver. Vocês não conseguem sentir cheiros que quando vocês estão aqui, sons que vocês são muito limitados pelo corpo humano. Lá não é assim. Você consegue saber pessoas que estão vindo atrás de você. Não quer dizer que tem um olho lá atrás de você enxergando, é porque a gente enxerga pela energia. Vocês acham, às vezes não entendem, espíritos, apagar a casa toda, ou acender a casa toda. Espírito, ele enxerga no escuro. Para nós é indiferente ter luz ou não ter luz. E vocês, quando estiverem fora do corpo, vai ser da mesma maneira. É tudo mais calmo, é tudo mais tranquilo. Mas isso tudo vocês só vão conseguir desfrutar se vocês chegarem lá de uma maneira equilibrada. Porque se vocês estão muito desequilibrados, a vida fica como se estivesse aqui, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. Alguns ficam presos em situações que fizeram, que viveram e não saem disso. Então tudo depende do equilíbrio de vocês. É por isso que a gente fala tanto de equilíbrio na casa do Miguel Arcanjo. Porque é isso que faz a diferença para a tua vida, não só aqui, mas da tua próxima vida, quando você for para o plano espiritual. Filhos, não tenham medo de morrer. Eu sei que as pessoas que desencarnaram, os parentes, aquelas pessoas que vocês amam, vocês sentem muita falta, só que eles estão num lugar melhor do que vocês. Se eles tiverem uma vida minimamente equilibrada, eles estão num bom lugar, numa boa colônia. E normalmente a mesma colônia, quando é a família que a gente veio. Então quando a gente voltar, a gente vai encontrar todo mundo de novo. Só para vocês saberem como é que é no plano espiritual, às vezes você vai para uma colônia, tem um parente teu que evoluiu um pouco mais, vai para uma colônia mais acima, você não consegue subir, ele consegue descer. E é igualzinho a vocês conversando.
Ele chega, o fulano está lá, não, está lá, como é que está o fulano? E já começa as fofocas das famílias, o que o fulano fez, onde o fulano foi, como é que está, não muda. Vocês desencarnaram, vocês continuam sendo vocês iguais no momento que desencarnaram. Então não é ruim. Às vezes a gente pensa, puxa, o fulano era uma pessoa tão boa e morreu, ele era tão bom, tanta gente ruim fica aqui, ele era tão bom e morreu, exatamente por isso ele era bom. Ele voltou para casa, voltou para a tranquilidade, voltou para realmente vamos dizer assim, um paraíso. Claro que não é assim, não teve necessidade de continuar passando dificuldades aqui. Isso não quer dizer que todo mundo que está vivo ainda é ruim, cada um tem a sua programação de encarnação. Mas às vezes quando a gente vê aquele familiar da gente que está sofrendo tanto, e às vezes ficam rezando, não vai, não vai, não vai. Vocês deviam rezar para o melhor possível para ele aconteça, se é permanecer por algum motivo, mas também se chegou a hora ele deixa ele ir, porque ele vai descansar efetivamente. Ele não vai ter mais problemas das doenças que ele tem aqui, porque o corpo espiritual não vai ter mais isso. Então voltar para a nossa verdadeira casa é bom. Voltar para casa é bom. É só vocês terem isso em mente. Não tenham medo de morrer. Se preparem para esse momento, mas sempre tudo de uma maneira equilibrada. Todos vocês aqui sabem que em algum momento vocês vão morrer. Todos aqui sabem que as pessoas que estão em volta de vocês, em algum momento elas vão morrer. E isso vai trazer um sofrimento da falta, da distância, mas nunca entender ou achar que essa pessoa está sofrendo porque morreu. Ela não está sofrendo. A não ser que ela estivesse muito desequilibrada, senão ela está no plano espiritual, vivendo uma vida muito, mas muito mais tranquila do que aqui. Então vejam isso como um lado de consolo mesmo. Se fala tanto do Miguel Arcanjo, que é o Consolador, é saber que as pessoas que partiram antes de você, elas estão realmente melhor do que vocês. E em algum momento vocês vão se encontrar de novo. Que a paz esteja com cada um. Inclusive o trabalho, aquele grupo que a gente faz de estudo, que desse mês já foi, então no próximo mês, a última quinta-feira, vai ser exatamente, até nesse papel aí está a data, eu assim de cabeça não sei, na próxima quinta-feira vai ser exatamente, na última quinta-feira do próximo mês, vai ser exatamente sobre os colores espirituais de umbral. Até uma curiosidade, já que eu falei que eu não sei de data, uma coisa que vocês vão perder completamente quando vocês morrem é a noção de tempo. Porque assim, vocês hoje marcam muito tempo que o corpo de vocês está deteriorando. Vocês sabem que em algum momento vocês vão morrer. E lá em cima para a gente o tempo pouco importa, porque para a gente não faz diferença. Nem a aparência da gente faz diferença, a gente faz a aparência que a gente quiser. Isso nada tem importância, o tempo não tem importância, porque nós somos eternos. Não vamos morrer, então, 5 anos, 10 anos, e é incrível como a gente perde essa noção. Às vezes vocês ficam aqui, hoje seria o aniversário da pessoa de 10 anos, ela morreu, era o aniversário, ninguém mais nem lembra se faz 10 anos, não faz 10 anos, ou que era o aniversário. Isso perde importância. O que é importante é quando as pessoas lembram da gente com carinho, com às vezes umas saudades, mas nada de desespero, isso é importante. Agora, hoje o fulano estaria fazendo 80 anos, que nada, ele nem lembra mais disso, está lá com a aparência que ele quiser ter, isso deixa de ser uma preocupação. Então se equilibrem, voltar para casa quando a gente está equilibrado, e principalmente assim, com a noção do que tudo de melhor eu fiz, consciência tranquila, vale muito a pena. Mas no momento certo. Para aqueles que quiserem escutar as palestras, elas são colocadas lá no YouTube, Miguel Arcanjo Seno, e tem também no Spotify palestras Centro Espírita Miguel Arcanjo, para aqueles que quiserem escutar ou indicar para outras pessoas. E é importante também dar o like, o joinha lá, não por qualquer questão de monetizar, porque isso não vai acontecer, a gente não tem esse alcance todo, mas o canal ele entende que isso está sendo uma coisa relevante e começa a indicar para outras pessoas.
E vocês podem não acreditar, nós da espiritualidade, a gente coloca muita coisa no caminho de vocês, inclusive no celular de vocês, para vocês começarem a enxergar coisas diferentes e necessárias para essa encarnação. Mas claro que aqueles que também só ficam vendo desgraça, 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 o algoritmo só vai botar desgraça na tua vida e você olha, parece que a vida é só desgraça. Aí ele é livre teu. Vamos dar algumas informações referente à nossa casa para a primeira vez. Nossa casa ela funciona na feira.